Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos à pregação da palavra de Deus nessa quinta-feira, com o seguinte título: A palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Vamos ver então o texto bíblico em Isaías 55, versículo 8 até o versículo de número 11, que diz assim: Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra que sai da boca de Deus, Isaías 55, 8 ao 11. Em primeiro lugar, no versículo 11, o Senhor começa dizendo que os pensamentos dele não são os nossos. Ora, se estamos aqui tratando sobre a palavra de Deus e logo estamos tratando de uma maneira indireta sobre pregação, por que eu tenho que pregar o que eu penso? Por que eu tenho que pregar o que eu quero? Se o próprio Deus já vem me dizendo aqui que o pensamento dele não é o meu. Ora, então, em se tratando de palavra de Deus, diante da pregação, trazendo para essa ótica num primeiro momento, por que eu tenho que eu escolher o tema? Por que tenho que eu pregar o que eu penso e não buscar na direção de Deus qual é a palavra que Deus quer que eu venha pregar? E aqui abrindo aspas, dentro do contexto, doa a quem doer. Bem, observa, a palavra que sai da boca de Deus. Primeiro, temos no mínimo, diante da Bíblia, ou da leitura, ou da pregação, ou da sua interpretação, no mínimo três tipos de interpretação para se observar dentro da própria palavra de Deus. A primeira interpretação, ela se chama literal. Diante da interpretação literal, nós temos as informações geográficas, as informações históricas, as informações a nível de poesia, as informações biográficas e também de leis. É muita informação, dizem os entendidos que são mais de 5 milhões de informações diretas na Bíblia e multiplica isso por 3 das indiretas. E olhando para o literal, nós temos aí essas informações, geográfica, histórica, biográfica e por aí vai. É aquilo que se lê, essa é a interpretação literal da própria palavra de Deus. Daí, há muitos que leem, por exemplo, para conhecimento, para curiosidade, para resolver dúvidas, leem para pesquisas, encontrando ali na palavra de Deus exatamente aquilo que eles estão lendo naquela situação, de maneira literal. E diante da leitura literal como
cético, como uma pessoa que não crê, ou para pesquisa, ou para curiosidade diante de uma pessoa que lê por ler, dificilmente irá se render aos pés do Senhor Jesus. Essa é a interpretação literal da palavra de Deus. Quando se tem uma interpretação literal, quer dizer, o que eu leio é exatamente o que eu compreendo. Por exemplo, boca de Deus. Eu estou lendo boca de Deus, eu estou imaginando a boca de Deus. A minha mente tem condições de contextualizar o que seria a boca de Deus. É literal, essa interpretação é literal. E diante dela, como já falei aqui, são poucos os que se rendem à Bíblia, a própria palavra de Deus. Mesmo assim, há alguém ainda que se converte, a começar pela curiosidade, pela dúvida, pela crítica, lendo de maneira literal, há alguém sim que se converte, mas muito pouco. O segundo tipo de interpretação que nós temos é a interpretação alegórica. É aquela busca pela interpretação mais afinada. Eu leio e diante dos parâmetros que eu possuo, diante de um vasto conhecimento que eu vivi, que eu convivi com aquilo que eu estou lendo, nessa busca alegórica, eu tenho um despertamento para imaginar o que eu estou lendo. Então já passa mais para uma interpretação, e podemos assim dizer, fantasiosa. É claro que dentro de uma realidade espiritual. Nada que fuja à barbárie ou então a interpretar as coisas erradas de Deus. A alegórica cria, através dos textos que você lê, dentro do seu contexto, a sua imaginação. A interpretação alegórica, ela é sempre dada, ela sempre acontece com aqueles que são mais apaixonados, com aqueles que são mais interessados, são aqueles que são românticos pela leitura, podemos assim dizer, são aqueles que são atraídos até mesmo pela leitura, pela palavra de Deus. Por exemplo, boca de Deus, no literal, diante daquilo que eu conheço, eu imagino a boca de Deus. No alegórico, dentro dos parâmetros por onde vivi, conheci e convivi, eu consigo, dentro de mim mesmo, encontrar o que seria a boca de Deus na minha interpretação, naquilo que eu crio do que seria a boca de Deus. Segunda interpretação. A terceira interpretação é aquela interpretação que é revelada. Ora, essa interpretação que é revelada, ela parte direto de Deus. Ora, toda a Bíblia ela não é revelada? Claro que é. Mas quando se diz interpretação revelada dentro da palavra de Deus, se diz que é aquilo que Deus quer que leia, é aquilo que Deus quer que pregue, exatamente em um determinado momento. Não é aquilo que os homens querem que pregue em um determinado momento. A palavra revelada é aquela que vem em inspiração ao pregador, é aquela que vem em inspiração divina ao leitor e recebe de Deus exatamente aquilo que é preciso para aquele momento, trazendo resultados incríveis. Veja que na interpretação literal é possível, mas ainda muito que raramente, uma conversão. Na alegórica já temos aqui os convertidos, que para a receberem a alegórica é preciso, dentro do contexto, aceitar a revelação, entender a revelação e criar a revelação dentro de si, enquanto que a revelada de Deus, ou interpretação espiritual, é aquela que Deus dá.
exatamente para o momento. Você quer ver o que é uma palavra revelada? Você quer ver o que é a boca de Deus falando de maneira revelada, uma interpretação revelada? Você quer entender o que é que Deus quer dizer para aquele exato momento? Muito bem. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a seguir, o rei Davi, ele comete um adultério com Batseba. Você sabe quem foi o rei Davi? E eles tentam esconder a todo momento aquela situação de adultério, mas nós sabemos que ninguém esconde nada de Deus, ok? Então o que acontece? Deus levanta lá o profeta Natã. Esse profeta Natã, usando de sabedoria da palavra que saiu da boca de Deus, vai até Davi entregar a Davi a palavra que saiu da boca de Deus, ok? Então o profeta Natã chega para Davi, diante de uma parábola lá que o profeta Natã fala, dizendo: olha, tinha lá o pastor que tinha muitas ovelhas e que o outro lá tinha uma só. E diante daquele que tinha muitas ovelhas, aquele que tinha muitas ovelhas vai lá e pega a ovelha daquele que tinha um só. E Natã pergunta a Davi: o que merece esse homem que tem tantas ovelhas e pega do outro que tem só uma? O próprio Davi disse: esse merece a morte. O que Natã fala? Natã fala a palavra revelada. Esse homem é tu, rei Davi. Isso é palavra revelada. Palavra revelada não é aquela que passa a mão na cabeça de ninguém. Não é aquela que passa a mão na cabeça do pecador. Não. A palavra revelada é aquela que faz com que aconteça algo a nível de uma decisão. Observe que a literal, muito difícil. A alegórica encontra dentro daquele que a interpreta, dentro do contexto, o que Deus quer. E a revelada é exatamente o que Deus fala. Se quer ver outro exemplo de palavra revelada, é aquela que está lá em Isaías capítulo 38. Quando Deus levanta o próprio Isaías para dizer a Ezequias que ele tinha uma doença e que ele ia morrer daquela doença. A palavra revelada era doença e morte. Aleluia. Será que Isaías, no nosso tempo, pregaria doença e morte em nossos púlpitos? Hein? Palavra revelada? Palavra revelada. É só você observar o resultado que teve a palavra revelada na vida de Davi. E aí ele escreve o Salmo 51. Olha lá o Salmo 51. E é só você ver o resultado que teve a palavra revelada para o rei Ezequias e o resultado que obteve. Palavra revelada é aquela que sai da boca de Deus. Bem, nós temos aqui 66 livros. O interessante é eu como pregador, ou eu como um leitor, buscar a direção de Deus para que Deus me diga o que devo ler, o que devo pregar, obedecendo a direção de Deus, não interessando quem esteja do outro lado, porque tudo que Deus quer é obter resultados, e o resultado específico, positivo, é a palavra revelada. E onde nós estamos tendo a palavra revelada? Quando nos púlpitos das igrejas dizem: aqui você não prega isso, aqui você não prega isso. Aqui você só pode pregar isso. Disseram para mim 3 vezes em uma igreja, e noutras que eu preguei, porque sou pregador itinerante, várias vezes, enquanto que em algumas outras diziam para mim: deixa Deus te usar. Isso é palavra revelada. Quando realmente o homem se deixa ser usado por Deus. Porque nós lemos aqui que os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós não sabemos quem está no povo, na plebe.
Quem está na audiência? Qual é o objetivo de Deus para tais pessoas? É por isso que eu não posso chegar lá com o meu pensamento, com a minha interpretação, com o que eu quero, para receber aplausos e alguém bater nos meus ombros e dizer como você prega bem. Aleluia. Isso não serve. O que serve é o que Deus manda pregar. E o nome disso é palavra revelada. Muito bem. O que sai da boca de Deus, primeiro, o que sai da boca de Deus transforma. Transformou ou não transformou a vida de Davi? Quando que registra na Bíblia ele cometendo um outro adultério depois daquele que ele cometeu com Batseba? Houve transformação ou não houve na vida de Ezequias? Depois dele ter aquela experiência que o profeta disse, você vai morrer. A palavra de Deus, ela transforma, ela gera mudança. A palavra de Deus, ela é fonte de vida quando ela é revelada. Quando ela é dita por dita, como sempre falei aqui, os resultados são negativos. Terceira coisa, ela traz resultado, gente. Se você quer resultado, se você quer transformação, se você quer experimentar a verdadeira vida eterna, tem que ter a palavra revelada. Quarta coisa, é uma semente verdadeira. Ora, você prega a palavra revelada, daqui a 1 ano, 2 anos, quem ouviu a palavra revelada, talvez até mais anos, aquela semente da palavra revelada irá brotar e alguém irá se converter. Escute, vai doer. A palavra revelada, a quinta coisa, ela confronta. Não adianta querer esconder sujeira debaixo do tapete. Não adianta querer colocar máscara dentro de igrejas evangélicas. Não adianta. Palavra de Deus tem que confrontar aquela pessoa que ouve, entender que está errada. Entender que precisa de mudança. A sexta coisa que a palavra revelada faz, ela não volta vazia. Ela não volta. Aleluia. Muito bem. Quando a palavra de Deus é lida por lida, quando a palavra de Deus é pregada por pregada, ou dita por dita, sem que o pregador recebesse a verdadeira revelação, sem que houvesse ali um comprometimento de oração, o que acontece? Primeiro, acontece o juízo. Aleluia. Segunda coisa, julgamento, na maioria das vezes. Terceira coisa, prejuízo. Por que prejuízo? Porque os ouvintes não estão sendo confrontados a mudarem. Porque os ouvintes não estão sendo desafiados a negar-se a si mesmo, a pegar a sua cruz e a seguir a Jesus. Os ouvintes não estão sendo doutrinados que são peregrinos e que não devem se agarrar às coisas desse mundo. E a quarta coisa, a palavra dita por dita também não volta vazia. Aleluia. Mas faz para Deus aquilo que Ele quer. Muito bem. Uma vez proferida a palavra de Deus, tanto literal, alegórica, revelada, dita, por conhecimento, curiosidade, enfim, uma vez ela dita, ela vai receber o trabalhar do Espírito Santo. E quando ela não é revelada, maior será o desprezo daqueles que a ouviram. Por isso é o juízo. E segundo o trabalhar de Deus, haverá sempre o desejo de Deus. Irá se realizar o desejo de Deus quando ela vem e confronta, quando ela vem e desafia, quando ela vem como verdade revelada, dizendo que pecado é pecado, dizendo que adultério é adultério, fornicação é fornicação,
e aí você vai homossexualismo também, e aí você vai corrupção, o que você quiser. Quando você só